Ora, bem-vindos para mais este vídeo e para a apresentação de mais um livro. E hoje eu trago aqui uma obra de um homem, uma visão de um português, portanto, de um professor académico, pela qual eu tenho muito respeito. É um homem que tem um percurso, uma história em que poucos em Portugal têm. Fez parte do governo do Estado Novo, de António Oliveira Salazar. Depois fez parte do partido CDS e teve uma carreira brilhante, uma carreira académica brilhante, como professor de ciência política. Portanto, eu tenho muitos livros do professor sobre ciência política, eu já vou dizer quem é, e escreveu o seu recente livro, que tem por título A Nossa Época, Salvar a Esperança. A Nossa Época, Salvar a Esperança. Eu estou a falar do professor Adriano Moreira. Portanto, eu vou mostrar aqui o livro. A Nossa Época, Salvar a Esperança. Isto é um livro da vida de Adriano Moreira, um exemplo, portanto, de dedicação à causa pública, uma existência durante a qual combinou a condição de cientista social e teórico político com um espírito de missão em que sempre procurou servir Portugal. Pronto. Nós conhecemos basicamente Adriano Moreira, não é? Portanto, teve uma carreira política brilhante, não é? Foi jurista, político, estadista e professor universitário. Assumiu cargos políticos, tendo sido uma das figuras mais destacadas na área da política ultramarina. Foi ministro do ultramar. Portanto, teve várias obras. Publicou um Código do Trabalho. Teve várias obras de referência na ciência política. Pode-se dizer que instalou o ensino universitário em Angola e Moçambique e inscreveu o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Lisboa. Portanto, tem várias obras, designadamente obras, como eu disse, de ciência política, teoria das relações internacionais, o Novíssimo Príncipe, a conjuntura internacional em mudança, a espuma do tempo, a memória do outono ocidental, um século sem bússolas. Recebeu várias condecorações, entre elas a Grande Cruz da Ordem de São Silvestre Magno, Vaticano, e Grão Cruz da Ordem Militar de Cristo. Pois bem, o que se pode dizer do livro? Bom, antes de mais, é preciso explicarmos o autor, a posição do autor, a posição política e filosófica do autor no espaço e no tempo. Este autor faz parte de um grupo de políticos que se autodominam centro, que são de centro, porque eu já vou explicar porque é que eu estou a dizer que eles são de centro, e que são um chamado centro com uma visão globalista. Portanto, são pessoas que têm uma visão institucional, portanto, da sociedade, e têm uma visão, portanto, eles defendem a visão do globalismo. É por isso que eu digo que quando nós é preciso ter cuidado, porque nós temos que ler, analisar os autores, as obras dos autores, o percurso histórico e científico dos autores, saber porque é que a uma determinada altura, a um determinado ponto, eles têm uma visão e de repente mudam para outra visão, não é? Nós temos o caso do professor Diogo Freitas do Amaral, por exemplo. Há muitos assim. Temos, por exemplo, o professor que foi Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, que também já teve várias posições, várias mudanças de posições, e nós temos que ver que dentro do panorama português existe uma elite política que é centrada em algumas universidades, não é? Por exemplo, a Universidade Católica Portuguesa, não é? E há mais universidades,
em que a visão desses políticos e académicos é uma visão atlantista. É isso que eu tenho que aqui referir. É uma visão atlantista e uma visão globalista. É uma visão que vê a União Europeia e vê os Estados Unidos da América com que numa fusão e depois uma fusão global, uma visão global das coisas. Estes grupos, estas pessoas, não é, que fazem parte destes grupos políticos, têm uma visão muito politicamente correta das coisas. Pode-se dizer que eu li o livro do princípio ao fim, portanto o livro é muito bem escrito, o autor apresenta várias coisas aqui, eu vou dar aqui a referência, portanto isto é uma crítica construtiva sobre a obra do autor, portanto o autor faz uma introdução com a geoestratégia mundial, depois fala sobre a União Europeia, depois passa para a lusofonia, depois Portugal no mundo, depois vai passar para a ética, valores e direitos humanos, segue com os elementos religiosos, a educação, a personalidades, instituições e lugares e, por fim, portanto, a conclusão. Portanto, isto é um livro que aborda várias questões geoestratégicas interessantes. Qualquer pessoa pode ler este livro. Eu não digo para não ler o livro. Não recomendo agora quem tem uma visão mais... Eu tenho uma visão mais nacionalista, mais patriota, e há muita coisa aqui que eu sou completamente oposto a esta visão. Mas não deixa de ser interessante observar quais são as ideias destas pessoas. Quais são as ideias destas pessoas, e quando nós lemos esta obra, podemos então fazer comparações com outras obras. E eu faço muito a comparação do professor Adriano Moreira, pela qual eu tenho todo o maior respeito do mundo, por exemplo, com a visão de um autor americano como Henry Kissinger, por exemplo, que escreveu um livro sobre a nova ordem mundial, por exemplo, em que explica perfeitamente qual é a visão que tem para o mundo. Portanto, essas pessoas, por mais conhecimento que tenham, e têm um vasto conhecimento académico e científico, a visão que têm é uma visão do mundo como um todo. Ou seja, a visão de Estado-nação aqui não existe. Ou esses autores não querem esta visão. É um livro interessante para analisar, para nós também compreendermos o que vai na mente das outras pessoas. Portanto, eu quis fazer apenas, tinha dito que queria fazer a apresentação deste livro. Como crítica construtiva, eu não me revejo nas ideias políticas do professor Adriano Moreira. Apenas posso dizer que é um professor muito conceituado. Dentro dos políticos que temos, que pertenceram tanto ao CDS como ao PSD, ainda é aquilo que eu mais admiro e que eu mais tenho estima pelo pensamento e pelo percurso. Fez parte, inclusive, do governo do António Salazar, e penso que haja aqui algumas coisas que se pode reter na parte educativa, na parte ética, na parte moral, coisas interessantes, mas, como eu disse, portanto, isto é mais uma análise da visão, para mim, dos outros, daquilo que os outros pensam em relação ao mundo, em relação à Europa e em relação a Portugal. É isto, espero que tenham gostado. Quem quiser ler o livro pode procurar o livro, pode ler a título de cultural e a título de aumentar os seus conhecimentos a nível de ciência política, porque eu continuo a dizer que o professor Adriano Moreira é um dos melhores professores de ciência política em Portugal. Sem dúvida, isto aí não podemos retirar o mérito. Eu tenho muitas obras do professor em ciência política, em direito internacional, em relações internacionais e pronto, era isso que eu queria dizer aos meus amigos. Fica aqui então o vídeo e o livro A Nossa Época, do professor Adriano Moreira. Até a próxima.